Olá pessoal, tudo bem com vocês? Graça e paz a todos. Bom, antes que inicie o nosso culto, eu venho aqui trazer alguns avisos referentes à programação da nossa igreja que tem acontecido online ao longo de toda a semana. A nossa programação inicia nas terças-feiras com um grupo de oração via WhatsApp às 9 horas da noite. Nas quartas-feiras, nós temos um GC de Jovens aqui de Natal, DN1, que se encontra online às 8 horas. Nas quintas-feiras, de 15 em 15 dias, está tendo o GC de Jovens lá de São Paulo, do Potengi, às 8 horas da noite também, o GC ONI. E nas sextas-feiras, nós temos os GCs de casais, Aliança 2 aqui de Natal, e o GC Kadosh, lá de São Paulo, do Potengi, que também se encontra online e às 8 horas da noite. Nos sábados, nós temos uma programação exclusiva voltada para as crianças, às 16 horas, que é o Clubinho Aliança Kids. Bom, são esses os nossos grupos disponíveis para você também fazer parte. Aproveito aqui para lhe convidar para seguir o nosso Instagram, @ccalianca, e também acompanhar por lá as novidades da nossa igreja. E se você ainda não segue o nosso canal, nem está inscrito aqui no YouTube, aproveita para se inscrever agora, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as outras postagens que a gente vem a postar aqui. Um beijo, que Deus nos abençoe. Olá, meus queridos irmãos. Olá para você que clicou agora neste momento para assistir este culto online. Desde já quero aí te desejar boas-vindas. Então eu convido você a se concentrar nos céus para orar comigo e apresentar ao Senhor por mais esta oportunidade que Ele está dando de cultuarmos apesar da distância. Então vamos lá começar? Pai amado, desde já, Senhor, quero te dizer o quanto Tu és fiel, o quanto Tu és poderoso, o quanto o Senhor é bondoso, o quanto o Senhor é santo e poderoso para nós. Pai amado, quero te dizer também que o Teu Espírito Santo venha, Senhor, tocar nestes corações que estão, Senhor, assistindo e começaram a assistir este culto, que eu tenho certeza que o Senhor preparou algo para falar com cada um que está agora, Senhor, assistindo este culto. Te apresento, Senhor, cada família, cada lar, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha confortá-los e trazer paz, Senhor, que a Tua graça, Senhor, superabunde na vida dessas pessoas. Deus amado, te apresento este culto também, que o Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações, não aquilo que a gente quer ouvir, mas aquilo que o Senhor preparou, aquilo que o Senhor quer que a gente ouça, Senhor, e aprenda. Pai amado, fica conosco, Senhor, e nos abençoe. Agradecemos por mais esta semana. Em nome de Jesus Cristo, eu oro. Amém. Sinta-se à vontade, chame alguém para assistir, compartilhe este vídeo e seja muito bem-vindo. Queremos ser gratos, Senhor, com essa canção, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu amor. Tu és bom, muito bom. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar
continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, oh, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, sendo Deus, sendo amigo fiel em todo tempo. Basta eu confiar e entregar o meu coração, que Ele continua. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, vem inundar o meu coração, Deus. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, Deus. Eu provei e vi do mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Diga comigo, Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor.
Boa tarde e a paz do Senhor a todos. Hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra que fala sobre a alegria da generosidade. Ela se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que diz: Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E é interessante a forma que ele destaca esse versículo, a forma que nós devemos nos sentir ao ofertarmos aquilo para o Senhor. Nós devemos nos sentir alegres no momento que dermos nosso ofertório. Perceba que nesse momento milhares de pessoas estão sofrendo por causa dessa pandemia aí fora. Estão enfermos, estão em problemas econômicos, financeiros, mas Deus tem te suprido todo dia, tem te dado a sua provisão todo mês. E então, aqui ele pede somente para você ter alegria ao dar. Aqui ele pede para que você, de forma alegre, dê uma pequena porção daquilo que ele tem te dado todo mês para ele. Ele pede para que você dê uma pequena parte daquilo que ele tem fielmente te dado todo dia. Então, o que esse versículo quer dizer é a forma que nós devemos nos sentir. Nós devemos nos sentir alegres ao darmos. Nós devemos nos sentir alegres porque, do mesmo jeito que você está dando, Deus te deu, e ainda em mais abundância. Deus, ele te dá acima daquilo que você necessita para que você, do mesmo jeito que foi abençoado, você possa abençoar um irmão ou a sua igreja. Então, no momento que você for ofertar, lembre-se da alegria que Deus te dá as coisas, que Deus te supre, que Deus te provém todo dia. E quando for ofertar, lembre-se dessa alegria que você deve ter no coração, para que da mesma forma que ele te abençoou, você possa abençoar a sua igreja, que, um exemplo, a nossa, nesse momento está funcionando. Por mais que não tenha os cultos presenciais, ainda possui as lives que estão acontecendo todo domingo. Então, ela ainda tem suas despesas. Abençoe, ou até vezes um irmão seu, próximo, que você conhece, que está passando por uma dificuldade. E Deus tem te dado a condição de ofertar. Ele tem te suprido. O quanto de pessoas aí que estão sofrendo, que não conseguem, e você pode. Então, acima de dar, dê com alegria. Dê com a felicidade no seu coração por ser alegre e grato por Deus ter te dado tudo em abundância e mais um pouco. Então, eu espero que essa palavra tenha abençoado sua vida e amém. Difícil manter o caminho, tenho andado em meio a espinhos, nem sempre é tão fácil acertar. Pai, emoções descalçam os meus pés, me levando em meio a cordéis que laçam em minhas fraquezas. Pai, eu nem sei o que te falar, mas eu quero recomeçar. Me ajuda nesse instante, preciso da tua mão. Vem me levantar, faz-me teu servo, Senhor. Me livra do mal, quero sentir o teu sangue curar-me. Agora, meu Senhor, vem restaurar, preciso da tua mão. Me
Paz, irmãos, glória a Deus, que bom estarmos aqui em mais um domingo. Esse domingo é especial. Nós estaremos, além de ministrando uma palavra, além de ministrar uma palavra, como sempre temos feito ao longo desse tempo, hoje ainda teremos a ceia do Senhor. Eu sei que você já está com a mesa preparada. Depois faz uma foto aí da mesa e põe nas redes sociais, né? E mostra aí esse tempo de comunhão, de adoração a Jesus na ceia do Senhor, não é? Então, logo, após a ministração da palavra, já iremos ministrar também a ceia do Senhor. Amém? Espero que você esteja bem, sua família esteja bem e que nós possamos continuar com o nosso foco, com a nossa atenção voltada unicamente para Ele, né? Paulo disse: dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém? Sejam bem-vindos os que não são da aliança, mas que acompanham o nosso canal. Aproveita aí já para você compartilha o link do canal. Eu tenho convicção, certeza absoluta que o Senhor, através da sua palavra, há de ministrar algo muito forte aos nossos corações aqui essa noite. Amém? Então, vá abrindo a sua Bíblia já comigo. Quero ler um texto. Na verdade, são 10 versículos, ok? Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 36 ao 46. Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 36 ao 46. Pedi que você, em especial, todo domingo nós lembramos isso aqui, você que é da aliança, caneta, papel na mão ou bloco de notas, se você não está assistindo no celular, né? Bloco de notas, para que nós possamos acompanhar a palavra, tá? E no pequeno grupo podermos então discutir, não é? E nos edificarmos mais ainda no Senhor através do que foi ministrado. Amém? Então aí, 30 segundos para você preparar o material para a ministração dessa noite. Lembrando que aqueles que querem contribuir e ouviram uma palavra de ofertório, né? E não sabem como fazer, entre em contato conosco, vá lá no nosso Instagram, @ccaliança, é Alianca, né? Sem o cedilha. E lá no direct manda para nós uma mensagem que nós estaremos explicando a você como é que você faz para poder adorar o Senhor nesse tempo de isolamento social, né? Não temos o nosso culto presencial, mas as despesas estão presentes. Aliás, aumentaram. E Deus, Ele é maravilhoso e tem suprido a cada mês os desafios que temos. E eu sei que nisso tudo, Ele tem usado a sua vida para nos abençoar. Amém? Mateus capítulo 26, verso de número 36 ao 46. Olha que texto forte. Eu vou ler com você essa noite. Então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. E disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Verso 40. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não podem vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai,
se não for possível afastar de mim este cálice, faça-se a tua vontade. Então voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que vai me trair. Pai, no nome de Jesus, aqui é a tua palavra. Aplica o que for ministrado aqui nos nossos corações. Espírito Santo, faz com que de forma personalizada todos nós sejamos edificados e possamos receber do Senhor o alimento apropriado, exatamente aquilo que precisamos ouvir essa noite. Ministra forte ao nosso coração. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Tema dessa mensagem é #isolados com Ele. Gostou? #isolados com Ele. É uma hashtag para você compartilhar aí, viu? Compartilha aí. Você vai postar fotos da ceia, do culto e vai colocar lá, #isolados com Ele. Muito bem, eu quero falar esta noite sobre um dos isolamentos de Jesus. Durante seu ministério, Jesus passou por vários períodos de isolamento. Eu separei apenas uma aqui para nós conversarmos, o isolamento do jardim do Getsemane, mas tiveram outros. O que difere basicamente do isolamento de Jesus para o nosso, esse que estamos vivendo atualmente, é o tempo e as circunstâncias, né? As circunstâncias externas. Na verdade, o nosso isolamento já vai para cima de 3 meses. O de Jesus durou apenas algumas horas. Aliás, todos os isolamentos de Jesus não duraram mais do que horas. Foram momentos em que ele passou, não é? Agora, o que nos deixa, o que prende a nossa atenção e nos faz observar ainda mais essa questão, é que tudo na vida de Jesus foi muito intenso. Apesar de ele ter vivido 33 anos, foi uma vida curta, não é? Uma pessoa que morre com 33 anos, ela viveu pouco tempo. Há quem diga que o homem, são os estudiosos do comportamento, né? O homem começa a entrar na fase da maturidade quando chega aos 40 anos. Jesus morreu aos 33 anos, né? Por mais que ele tenha vivido pouco tempo, ele viveu de forma intensa. Seu ministério foi apenas de 3 anos, 3 anos e meio, né? Mas eu digo para você que Jesus viveu, ele teve experiências tão profundas em 3 anos e meio que talvez você, com 15, 20 anos de ministério, ainda não tenha vivido, acredito que nem a metade do que Cristo viveu. Então foram pouco tempo, mas um tempo vivido com muita intensidade. E esse isolamento de Jesus aqui, apesar de ser um isolamento de horas, mas eu digo para você que Jesus viveu talvez mais experiências nesse curto tempo do que você ao longo desses quase 3 meses, porque tudo foi de forma muito intensa. Agora, o que eu quero extrair daqui? O que me chama a atenção é exatamente o comportamento de Jesus nesse isolamento. É sobre isso que eu quero ministrar aqui, tá?
como Jesus se comportou no tempo em que ele esteve isolado e como nós estamos nos comportando, né? Como é que você está se comportando? Como eu estou me comportando nesse tempo de isolamento? Né? Como foi que Jesus se comportou? Em primeiro lugar, Jesus intensificou, guarde bem essa palavra, intensificou. Ele intensificou a sua vida de oração. Você observou que por várias vezes a palavra oração surgiu aqui no texto. Ele foi orar, e foi orar pela segunda vez, e orou pela terceira vez, e reclamou dos discípulos porque eles não estavam orando. Não é? Então, a oração está de forma muito intensa presente nesse isolamento de Jesus. Não é que Jesus começou a orar depois que esteve naquele ambiente. Não, ele intensificou. Por quê? Porque Jesus já tinha o hábito da oração. Ele já orava. Se você for ler os evangelhos, vai perceber que Jesus tinha um caso com a oração. Ele orou, mas orou muito. E os evangelhos fazem questão de mostrar isso aqui. Eu separei apenas 4 textos para que você entenda o quanto Jesus orava. Jesus, Filho de Deus, perfeito, que olhando assim por cima, nem precisava orar. Mas vê só o que o texto revela, ou o que os textos revelam, né? Separei apenas 4. Lucas capítulo 5, verso 15 e 16. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Isso aqui é fascinante, irmãos. Jesus, no auge do seu ministério, curando o povo, pregando o reino de Deus, impressionando as pessoas. Sabe o que ele fazia? Quando o povo chegava para tirar foto, selfie com ele, pedir autógrafo, transformá-lo num popstar, sabe? Ele, jogava um pozinho mágico para cima e sumia. E para onde é que Jesus ia? Para os lugares desertos a fim de orar. Ele ia embora orar. Jesus não se deixava envolver pela mídia, pelo assédio, não é? Então ele ia orar. Isso é muito forte em Jesus. Mateus capítulo 14, verso 23. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele ainda estava ali orando. Vai vendo aí. Lucas capítulo 6, verso 12 e 13. Num daqueles dias, Jesus saiu para um monte a fim de orar e passou a noite toda orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Antes de Jesus escolher 12 homens para estar com ele, ele passou a noite toda em oração. Talvez, se nós orássemos mais um pouquinho, saberíamos escolher melhor as nossas amizades, os nossos companheiros, inclusive até de ministérios, não é? Fica a dica. Então, eu li 4 textos, né? Isso. O de Lucas, o de Marcos, o de Mateus e o de Lucas, novamente. Então, são textos que mostram Jesus orando intensamente. Então, Jesus já tinha uma vida de oração. O que ele fez nesse isolamento foi intensificar. Sabe, Jesus não orava porque ia fazer alguma coisa. Não, eu vou orar porque amanhã eu vou pregar. Eu vou orar porque amanhã eu vou ministrar o louvor. Eu vou orar porque amanhã tem um pequeno grupo. Não, ele já orava. Isso era rotineiro. Havia um hábito em Jesus de orar. A primeira vez que eu fui confrontado com isso, eu ainda me lembro, porque isso ficou muito forte. Acredito eu que há mais de 20 anos atrás, quando comecei a pregar, acho que uns 25 anos atrás, não é? E eu estava com um pastor amigo meu, pregando no interior do estado, foi isso. E eu me lembro que naquela semana
que antecedia o evento, eu não tive muito tempo para orar e para... A verdade, eu não orei. Fui para o evento, pregar, e fiquei desesperado, porque eu fiquei pensando, como é que eu vou pregar se eu não orei? Não é? Porque eu tinha na mente aquela coisa, eu preciso orar porque vou pregar. Isso quer dizer que se eu não fosse pregar, eu não iria orar. Então, eu recorri à oração por uma necessidade. Não era porque eu realmente precisava, necessidade minha, e não de fazer alguma coisa. Eu me lembro que no desespero de orar para poder pregar, aquele pastor me deu uma palavra, ele disse assim, você precisa ter vida de oração, ter hábito de oração, porque se você tem vida de oração, independente de pregar ou de cantar, você sempre vai estar preparado. Ó, essa palavra foi ao meu coração e a partir de então eu comecei a buscar esse equilíbrio, a ter uma rotina, não é? E a priorizar essa questão da oração e vem dando muito certo. Então Jesus orava, o que ele fez no isolamento foi apenas intensificar. Duas coisas a esse respeito aqui. As crises, elas apenas revelam quem nós somos. Se nós orávamos, no tempo de crise, continuaremos orando. Se não orávamos, quando chegar a crise, iremos continuar sem orar. Você acha que esse tempo de isolamento agora tem criado nas pessoas um hábito a respeito da oração? Claro que não. Deus está falando com você, né, agora? O que acontece? Quem já orava, continua orando nesse tempo. E quem não orava, continua assistindo Netflix nesse tempo. Nada contra o Netflix, viu, irmãos? Eu estou só explicando para você que as coisas funcionam assim. Isso é em via de regras, ok? É claro que existem as exceções. Existe aquele que não orava e passou a orar nesse tempo agora. E existe aquele que orava, se descuidou e não está mais orando coisa nenhuma. Mas, de um modo geral, as crises só mostram quem são as pessoas. Porque o que é que se reclamava? O que é que você dizia? Qual era a sua desculpa para não orar? Que não tinha tempo. E qual a desculpa agora? Agora não é a falta de tempo, é a falta de hábito. Hábito. Então, a crise vai revelando, tá? Que Deus possa pegar você e você realmente possa assumir um compromisso com Ele e nesse tempo de isolamento social, começar a ter uma vida com Deus, uma vida de oração. Outra coisa importante é que a forma como nós sairemos dessa crise, tá? Estará ligado a esse tempo de oração, a essa vida com Deus. Não se engane, se você quer sair melhor, se você quer ser trabalhado por Deus, você precisa buscá-lo através da oração. Não tem como. A sua vida com Deus fará de você uma pessoa melhor depois da crise. É só você olhar. Jesus e os discípulos. Jesus orando e os discípulos dormindo. Aí Jesus foi lá e disse, Pedro, você não pode orar comigo pelo menos 1 hora? A carne é fraca. Ora, miserável. Aí Jesus ia lá. E quando voltava, eles estavam o quê? Roncando. 3 vezes o texto diz que Jesus foi e voltou, e eles dormindo. O texto vai dizer que os olhos estavam pesados. Eles não conseguiram orar. Resultado, é só você olhar para eles após a crise. Como foi que Jesus reagiu à chegada dos soldados? Irmão, levitando no manto. Jesus, quando o traidor chegou, quando os soldados chegaram, Jesus disse, eu estou aqui. Vocês estão procurando quem? Sou eu, aqui, olha eu aqui, sou eu.
Então, havia serenidade, havia tranquilidade. Por quê? Porque Jesus vinha da oração. E os discípulos, como foi que reagiram? O que foi que Pedro fez? Puxou a espada e queria partir para a briga. A carnalidade reinou. Por que reinou? Porque Pedro, em vez de orar, estava dormindo. A reação ela é proporcional à vida que temos com Deus ou à vida que não temos com Deus. Então, é importante que nesse tempo de crise você faça como Jesus, intensifique a sua vida de oração. Segundo o comportamento de Jesus, ele se despiu diante dos seus discípulos. Primeiro comportamento de Jesus, ele intensificou a sua vida de oração. Segundo comportamento de Jesus, ele se despiu diante dos seus discípulos. Pense comigo uma coisa. Se você está triste, você corre para quem? Para Jesus. Se você está angustiado, você corre para quem? Para Jesus. Se você está aflito, estressado, você corre para quem? Para Jesus. Se você está com problemas emocionais, vivendo uma crise emocional, você corre para quem? Para Jesus. Mas se Jesus está na crise, como é que fica? Se Jesus está triste, como é que fica? Se ele está angustiado, como é que fica? Quem poderá nos salvar? Irmãos, o texto vai dizer que Jesus, ele disse uma coisa para os discípulos que eu queria estar presente para ver a reação dos discípulos. Olha o que foi que Jesus disse para eles. Pessoal, a minha alma está angustiada. Eu estou triste. Estou com pavor de morte. Dá para você ver a reação dos discípulos, como foi que eles ficaram? Eu acredito que eles ficaram olhando um para o outro e se perguntando, como assim? Como é que pode isso? Ele é o mestre, ele é Jesus. Ele tem que estar pronto sempre. E como é que ele chega agora e diz que está angustiado? Como é que isso vai ser? Mas isso aqui é muito forte, porque Jesus, sendo o mestre, ele estava com os seus discípulos, mas Jesus sendo o mestre, sendo o Deus, que ele era Deus, mas naquele momento de humanidade ele se desnuda, ele abre o coração e ele pede oração. Imagine Jesus pedindo oração para os discípulos. É totalmente fora da realidade. Somos nós quem oramos a Jesus, né? Mas aqui não, aqui está Jesus dizendo para os discípulos, eu preciso que vocês orem comigo. Eu preciso que vocês me ajudem em oração. Era algo muito forte. Jesus estava abrindo o coração, sendo transparente com os seus discípulos e, ao mesmo tempo, pedindo ajuda. Você sabe que essa palavra, essa transparência de Jesus, essa parte em que ele abre o coração, isso tem mexido muito comigo, porque eu vim de uma linha em que o líder, aprendi isso, né? O líder, ele é aquela pessoa que não pode demonstrar fraqueza. Ele sempre tem que estar pronto. Ele sempre tem que ser o cara. Então, ele tem que passar para as pessoas
aquela imagem de uma pessoa acima de qualquer suspeita. Só que, quando você começa a ler a Bíblia, você entende que não é assim que funciona. O líder, ele tem que mostrar o seu lado humano. Por quê? Porque isso faz com que ele se identifique com as pessoas. Eu ainda preciso melhorar muito nessa área, confesso. Mas ao longo de anos eu venho trabalhando isso em mim. Porque eu sei que, ao mesmo tempo em que eu demonstrar a minha humanidade, eu estarei alcançando o socorro das pessoas. Porque aqui tem um outro erro. O que é que nós pensamos? Pensamos assim: uma pessoa para me ajudar, ela tem que estar acima de mim. Alguém para me discipular, ela precisa ser muito mais experiente do que eu. Pensamos assim, não é? Só que Jesus contraria toda essa lógica. Porque Jesus pede oração e abre o coração para os discípulos que eram inferiores a ele. É claro, o discípulo é inferior ao mestre. O mestre é superior. Mas aqui você tem o mestre pedindo ajuda aos discípulos. Isso é muito lindo, porque mostra o mestre como ninguém. Jesus, ele não pecou. Ele passou por aqui e não pecou. Mas ele viveu dramas, ele viveu situações emocionais complicadíssimas. E aqui foi uma. Só para você ter uma ideia, Jesus, ele viveu uma pressão psicológica tão grande aqui, que o texto vai dizer que ele suou sangue. O que significa isso? Os médicos explicam que quando você está debaixo de uma pressão psicológica muito forte, pode acontecer que as finíssimas veias capilares se rompam. E aí vem o sangue com o suor da pressão, né? Do momento, do estresse. Então Jesus viveu lá no Getsemane essa questão. Ele foi bombardeado nas suas emoções. E ele resolveu pedir ajuda aos discípulos. Então fica essa lição de humanidade para mim e para você. Não só para quem é líder, mas para todos nós. Nunca passe a ideia de que você é perfeito. Nunca, nunca, nunca. Porque você pode ser perfeito numa área. Você pode não errar numa área. Mas existirão outras áreas que lhe colocarão no mesmo patamar das demais pessoas. Todos nós somos iguais. Temos que entender isso aqui. E além de entendermos isto, temos que pedir ajuda. Tá? Temos que pedir ajuda. Isso é muito forte e precisamos, nesse tempo de isolamento, abrirmos o coração. Pare de querer ser o marido perfeito para sua esposa. Tente ser bom a cada dia, mas deixe que a sua parte humana apareça, para que ela saiba que você é imperfeito e vice-versa. Pare de querer ser perfeito para os seus filhos, porque quando eles descobrirem que você não é perfeito, eles ficarão decepcionados. Então, procure ser o melhor pai, mas ao mesmo tempo mostre que você é humano, que você falha. Falha e ao mesmo tempo reconhece o seu erro e pede perdão. Quando um pai falha, reconhece o erro e pede perdão, inclusive aos filhos, ele cria um caráter muito forte nos seus filhos. Ele forja o caráter dos seus filhos. Outro dia eu vi um pastor ministrando, foi o pastor, creio que Luciano Subirá, e ele dizendo que os casais que brigam, que discutem diante dos filhos, mostrando a sua humanidade, né, precisam reconhecer o erro diante dos filhos e pedirem perdão diante dos filhos, porque os filhos verão que os pais são imperfeitos, mas ao mesmo tempo os pais são sensíveis e que se perdoam, e que isso faz com que a relação cresça e, acima de tudo, o nome do Senhor seja
glorificado. Então sejamos sensíveis a essa questão. Está precisando? Peça ajuda. Como eu disse, isso eu tenho trabalhado muito em mim. Mas está precisando? Peça ajuda. Nesse tempo de isolamento agora, não é? Não sei qual a sua situação, ficou desempregado, está sem comida em casa. Irmão, não morre aí sozinho não, pede ajuda. Sabe? Pede ajuda. Abre a boca e pede ajuda. Busca socorro. O Senhor vai usar alguém com certeza para abençoar você. Terceiro comportamento de Jesus. E aqui eu vou fechar a mensagem. Então, primeiro, no isolamento de Jesus, ele intensificou a sua vida de oração. Ok? Segundo lugar, ele abriu o coração para os seus discípulos. Ele se despiu diante dos seus discípulos e mostrou a humanidade dele diante dos seus que ali estavam. Em terceiro lugar, Jesus se entregou totalmente ao Pai. A minha oração é que você possa fazer essa entrega durante esse tempo de isolamento. Uma entrega total ao Senhor. Você sabe que Jesus fez uma das orações mais pesadas de sua vida. Ele orou dizendo assim: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Você já pensou que oração foi essa? Outro dia eu fiquei pensando, e se Jesus resolve voltar do Getsemane? Olha que situação complicada para mim hoje e para você também. Porque o texto vai dizer que ele orou por 3 vezes. Então, assim, não foi uma coisa simples. Foi uma oração angustiante. Foi algo terrível que pesou dentro dele. Ele orou por 3 vezes. Se possível, passa de mim este cálice. Se tem como eu fazer essa obra de outra forma, que seja. Mas o que alegra o meu coração, e que também deve alegrar o seu, é que Jesus recobrou as suas forças e disse: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Não é como eu quero, é como tu queres. E ele se entregou totalmente ao Pai. Essa entrega total, que eu quero que você entenda que é necessário, principalmente nesse tempo de isolamento. Uma entrega onde você abre o coração e diz: Pai, a minha vontade não é boa, não é agradável e não é perfeita. Só a tua vontade é boa, agradável e perfeita. Então eu quero me render a essa vontade. Eu quero morrer para mim mesmo, morrer para os meus desejos, morrer para as minhas paixões e permitir que a vontade do Senhor se estabeleça na minha vida. Paulo vai dizer uma coisa na sua carta aos Gálatas, capítulo 2, verso 20. Fui crucificado com Cristo. Estou pregado na cruz com Cristo. Sabe aquela cruz que você tem que levar todos os dias? Aquela cruz, ela tem uma finalidade. É para que você seja crucificado nela todos os dias. Quando Jesus disse carregue a sua cruz, não foi a sua cruz, não são os seus problemas. Que a gente pensa assim, né? Não, a minha cruz é o meu problema, a minha situação. Não, cruz é instrumento de morte. A cruz é para você morrer nela todos os dias. A cruz é para você crucificar todos os dias os seus desejos, a sua vontade, e permitir que a vontade de Deus prevaleça. Então Paulo vai dizer: fui crucificado com Cristo, assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo, resumindo o texto, ele está dizendo assim: eu estou crucificado, eu estou morto. Um morto, ele não reage a nada. Morto não tem reação. Chegue perto de um morto e comece a dizer coisas com ele. Qual vai ser a reação do morto? Nenhuma. Por quê? Porque ele está morto. Se você chegar perto de um morto e começar a dizer coisas com ele e esse morto reagir,
você vai correr. Você vai ficar desesperado. Porque morto, que é morto, não reage. O que Paulo está dizendo? Que se você está rendido, se você está crucificado, se você está entregue, você está morto. As nossas reações, elas dizem muito quem nós somos. Porque uma pessoa que está viva para si mesma, que reage com os seus impulsos, pela emoção, sabe? Às vezes põe tudo a perder. E uma outra que está rendida, ela se pergunta como é que Cristo reagiria num momento como esse. Você sabe que Jesus reagiu a várias situações de formas assim inusitadas. Uma delas, a traição de Judas. Você consegue entender que Judas chega diante de Jesus, como dizia o pessoal lá de nós, com a cara mais cínica do mundo, dá um beijo nele e diz: salve, mestre. Aí Jesus já sabia da intenção, não é? Porque ele havia dito que daria um beijo para identificar quem era a pessoa. E quando Judas beija o mestre e diz: salve, mestre, Jesus olha nos olhos de Judas e diz: amigo, a que viestes? Você conseguiria chamar um traidor de amigo? Jesus chamou. Eu não sei qual seria a minha reação. Eu já reagi de várias maneiras a traições. Traições em ministérios, né? De amigos. Não familiar, viu, irmão? Eu estou falando de traições ministeriais, de amigos. Já aconteceram várias. E eu reagi de várias maneiras. Já reagi, aquela coisa serena, eu estou morto. Sabe, eu estou morto. Reagi bem bonitinho. Mas também já reagi com muita raiva. Já reagi querendo esganar, matar a pessoa. A reação ela é proporcional à forma como você está rendido, como você está entregue. Simples assim. Se você entregou-se totalmente ao Senhor, você reagirá de uma forma. Se você está vivo ainda, sabe? Se você ainda se domina, se o controle ainda está nas suas mãos, você reagirá de outra forma. Então, o que é necessário? Uma entrega. Uma entrega. E eu quero fazer uma oração aqui antes de ministrar a ceia. Essa oração é uma oração de entrega. Primeiro eu quero orar por pessoas que entregam a vida para Jesus. Eu sempre tenho orado pelas decisões, porque eu sei que vidas estão se rendendo ao Senhor. Sei disso. Então eu quero orar pelas decisões aqui. Antes de ministrarmos a ceia, eu quero pelo menos fazer 2 orações. A primeira, por decisões. Feche seus olhos aí onde você está. Se você entrega a sua vida para Jesus, se você volta para Jesus, ou se você o recebe pela primeira vez, feche seus olhos. Quero que você ore comigo. Pai, no nome de Jesus, eu oro por esta pessoa que te recebe agora como único e suficiente Salvador. Eu oro por aquele que retorna para os teus caminhos. Eu sei que o teu Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, está trabalhando de uma forma tão forte nos corações. E eu sei que vidas estão se rendendo ao Senhor. Eu oro e peço para que o Senhor as receba. E peço, Espírito Santo, enche-as de uma forma sobrenatural. Que essas pessoas consigam sentir o poder do teu Espírito e receberem forças espirituais agora para prosseguirem na caminhada cristã. É a minha oração
e que estas pessoas que te recebem agora, elas também possam experimentar um avivamento em seus lares, que através delas a glória do Senhor possa alcançar todos os familiares e que possamos ver mais pessoas rendidas a Ti, reconhecendo o Senhor como Salvador de suas vidas. Oramos a Ti como igreja e Te glorificamos por isso em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Ainda antes de orarmos pelo pão e pelo suco de uva, eu quero orar por você que já serve a Deus, mas que tem sentido a necessidade de uma entrega. Nesse tempo agora de isolamento, você tem reagido de forma tão terrível, conflitos em casa, né? Guerra com a esposa, com o marido, com os filhos. O confinamento tem mexido com as suas emoções. Esse tempo de isolamento tem alterado o seu humor, né? E você tem, de alguma maneira, perdido a esperança. Isso tem afetado pessoas. Chegou a hora de você se render ao Senhor, se entregar. Fazer a oração que Jesus fez. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Senhor, como diz aquele hino que cantamos muitas vezes, né? Quebra o meu orgulho. Quebra o meu orgulho, esmaga o meu eu. Sabe? Uma pessoa rendida é uma pessoa morta para si mesma. Que abriu mão da sua vida. Que deixou que o Espírito Santo reinasse profundamente nela. Então, faça essa oração aí onde você está. Quer se ajoelhar, se ajoelhe. Quer ficar em pé, fique. Quer pegar na mão da esposa, dos filhos. Escuta o que eu vou dizer. Esse momento agora é um momento de reconciliação na sua casa. Vocês vêm brigando o tempo todinho aí, sabe? Semanas após semanas. Então chegou o momento da reconciliação do marido com a esposa, dos pais com os filhos. Essa é uma obra do Espírito Santo. E chegou a hora também de vocês reorganizarem as coisas e começarem a caminhar com Deus. Caminhar de forma individual e caminhar como família. Andar com o Senhor, esse é um tempo. Mas tudo começa com a rendição, com a entrega. Então eu quero orar por você. Você pode pegar na mão da sua mulher, do seu marido, chamar seu filho e ficar perto dele aí, pedir perdão e orar. Pai, no nome de Jesus, oramos e pedimos que o Senhor quebre todo o poder de Satanás. Tudo aquilo que vem gerando influências negativas nas famílias, Senhor. Eu sei que o Teu Espírito está ministrando nessa área agora. Então oramos que o Senhor quebre todo o poder de Satanás. Tire essa mágoa do coração, esse rancor. Pai, no nome de Jesus, essa coisa ruim que veio de uma discussão, que o Senhor possa desfazer toda a obra de Satanás agora. Espírito Santo, ministra aos corações paz, perdão. Eu sei que o marido pede perdão à mulher agora, a mulher pede perdão ao marido, pais aos filhos e filhos aos pais. O Senhor converte os corações nesse momento, porque esse é um tempo de restauração na família. Então oramos e pedimos que a glória do Senhor destrua o trono de Satanás nas famílias e que o Teu Espírito possa enchê-los completamente nesse momento. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nós nos entregamos a Ti. Nós abrimos o coração e pedimos perdão pelo nosso orgulho, prepotência, arrogância. E dizemos a Ti nesse momento, Espírito Santo, reina poderosamente no nosso coração. Nós somos Teus e Tu és nosso. Tu és o nosso Pai. Eu sei e Te glorifico, porque a obra do Senhor está sendo feita. Tudo isso para a glória do nome do Senhor. Nós cearemos com paz e com alegria nesse momento. Amém. Glória a Deus. Eu sei que você está sentindo aí o poder do Espírito Santo, né? Nesse tempo agora de oração e de ceia. Não pare de orar. Não pare de orar. Continue orando aí onde você está.
Continue glorificando a Deus aí onde você está. Continue celebrando ao Senhor. Isso. A presença poderosa do Espírito Santo, ela entra forte na sua casa. Ela entra forte na sua sala, no seu quarto, aí onde você está. E você começa a chorar e começa a orar e começa a glorificar Jesus e orar em outras línguas. Deixe que isso flua no seu coração. Isso nada mais é do que o poder restaurador de Deus essa noite. Glória ao teu nome por tudo, Jesus. Sim, tu és lindo, perfeito, maravilhoso. Pai, aqui está o pão e aqui está o suco de uva, elementos da ceia do Senhor. Nós te apresentamos agora, Senhor. Abençoamos este pão e abençoamos o cálice. Abençoamos os teus filhos que estarão nesse momento ceando. Abençoamos as famílias. Comeremos do pão e beberemos do cálice, para a glória do nome do Senhor. E estaremos celebrando a tua morte, o teu sangue derramado, mas também estaremos vibrando muito, muito com a ressurreição do terceiro dia. Porque o Senhor morreu, é bem verdade, mas ao terceiro dia o Senhor ressuscitou e está vivo para sempre e sempre. E essa é a nossa gratidão, no nome de Jesus. Paulo vai dizer assim, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 23. Porque recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, deu graças e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Você pode comer o pão em nome de Jesus. Glória ao teu nome para sempre, Jesus. Santo é o Senhor. Obrigado pela tua morte que gerou vida no nosso coração. Verso 25. Da mesma forma, depois de cear, tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberes em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Você pode comer, você pode tomar o suco de uva, o cálice, em nome de Jesus. Seria de nós, Senhor, sem a tua graça. Não entendo. Sim, obrigado, Senhor. Celebre a Deus onde você está. Adore ao Senhor onde você está. Isso, levante as suas mãos e diga o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é perfeito, o quanto Ele é grande. Transforma esse momento após a participação da ceia num tempo de adoração com a sua família. Celebre a ressurreição. Ele está vivo. Além de estar vivo, está aí onde você está na sua casa, está com você. Celebre este tempo. Hashtag isolados com Ele, estamos no tempo de confinamento, mas não estamos sozinhos. Ele disse, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Glória ao teu nome para sempre, Jesus. Nós te exaltamos, te glorificamos. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor e gratidão essa noite por mais uma ceia. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Ainda quero pedir ao Senhor uma bênção especial para esta semana que se inicia. O Espírito Santo, peço que o Senhor continue guardando a nossa casa. Esse tempo tão difícil de crise na saúde, crise nos governos, crise na sociedade. Pai, eu peço, guarda-nos. Nós somos a tua igreja. Não permitas, Senhor, que esse mal, que essa praga chegue à nossa casa. Eu sei que nós estamos sujeitos iguais a todos os que estão passando por isso. Mas declaramos em nome de Jesus que este mal não chegará na nossa casa. Diga isso aí onde você está. Não chegará na minha casa, não alcançará a minha família. Em nome de Jesus, Pai, faz com que a nossa imunidade
seja aumentada, que nós tenhamos saúde para vencer todo e qualquer vírus. No nome de Jesus, também oramos por aqueles que estão infectados, os que estão nos hospitais, os que estão nos UTIs. Tu és o Jeová Rafá, o Senhor que cura, que sara. Em nome de Jesus, entra neste leito de UTI agora e traz vida, Senhor, traz vida para este homem, para esta mulher, para esta criança que está precisando de um toque do Senhor, um toque de vida. Traz vida agora, Pai, no nome de Jesus. Queremos ver os UTIs vazios, queremos ver a obra do Senhor sendo realizada e o Teu Espírito restaurando as pessoas. Sim, oramos pelas famílias que estão enlutadas. Oramos por todos aqueles que perderam familiares, amigos e que estão chorando e sofrendo a dor. Que o Senhor possa consolá-los nesse momento. Só o Senhor pode fazer isso. Pedimos a paz que excede todo o entendimento. Que esta paz guarde a nossa mente e a nossa vida. E que tenhamos uma semana cheia da Sua presença. É o que nós oramos a Ti no nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. E você diz amém, 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 amém e amém. Deus abençoe você e lhe dê uma semana e um restante de mês aí abençoado. Em nome de Jesus. Viver é transformador, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado e reina o Espírito sobre a carne e reina o Espírito.